Prontinho, shalom, shalom, graça e paz aos irmãos, mais uma vez, da Torá Viva. Vamos dar uma continuidade aqui no nosso livro e quero que vocês acompanhem comigo na mensagem para vocês aprenderem um pouco mais aqui sobre a história, né? Tanto da Tanar, a Antiga Aliança, comumente chamada pela teologia de Antigo ou Velho Testamento, conhecer algumas coisas e aprimorar o campo do conhecimento de cada um de vocês, assim como aprendemos nas últimas aulas, né, e últimos vídeos que eu tenho mandado para vocês. Então presta atenção aqui nesse histórico que eu vou estar passando para vocês, né, nesse exato momento. Bom, olha aqui, ó. E da minha herança fizeram uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Isso é o profeta Irminiarro, ou Jeremias, no capítulo 2, versículo 7 ao versículo 8, fazendo uma advertência profética, tá? Como profeta, fazendo uma advertência, dizendo qual era o motivo da causa, né? As circunstâncias, a causa do porquê Israel estava sendo aprisionados, atacados, né? E dispersos pela Babilônia, porque, na verdade, Jeremias estava profetizando na época do período babilônico, tá bom? Lendo também Isaías 41, do versículo 8 ao 14, eu ainda pedi para os meus alunos, pedi para vocês lerem em suas casas, bem como também Isaías 42, do versículo 6 ao 8, e Malaquias 4 ao 2, 6. Não sei se leram, mas vamos fazer pelo menos uma leitura dessas passagens, para vocês entenderem a meada dos ensinos que foi passado na aula anterior. Para vocês que estão aqui na live no canal do YouTube, para entenderem também melhor, na página 13 do meu livro, ou melhor dizendo, na página 12 do meu livro, eu vou explicar o que é a AT, o Antigo Testamento, para os judeus messiânicos, né? E segundo o judaísmo, tanto o ortodoxo quanto o messiânico, não pronunciamos os manuscritos antigos como o Antigo Testamento, mas como Tanar, tá? Tanar, que é um acróstico de TNK, Torá, Nevim, Ketubim, que é Torá, Lei, Nevim, Profetas e Ketubim, Escritos. Ou podemos também chamar de Antiga Aliança. Poxa, não posso chamar de Antigo Testamento, mas posso chamar de Antiga Aliança? Sim. Como assim? Pode explicar? Posso. Se quiser, tem a minha live aí no vídeo que vocês podem assistirem, e lá eu explico, né? Porque pode ser chamado de Antiga Aliança, mas não pode ser chamada de Antigo Testamento. Lá eu dou uma explicadinha. Mas aqui uma breve explicação é que a palavra Antiga Aliança, ela vai cair na profecia do profeta Jeremias, a qual ele diz que faria uma nova aliança com a casa de Israel, não com a mesma aliança que ele fez com os pais nos antepassados, né? A qual ele lançou a sua lei, mas eles desobedeceram. Mas dessa vez, a aliança que Deus faria, primeiramente, antes de terminar a aliança, ele não daria mais as leis como ordem oral, que depois foi escrita, mas ele colocaria as leis no coração do ser humano, a qual ele obedeceria praticamente por instinto, por fé, tá? Porque estaria cravado na mente, imprimido na mente e no coração, como Deus diz. Então, ele diz: imprimirei as minhas palavras e as minhas leis na sua mente e nos vossos corações, tá? A qual vocês não pecarão mais e nem dirão aonde vamos, prossigamos a conhecer outros deuses, porque vocês não conhecerão. Conhecerão somente a mim como Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Então, Antiga Aliança pode ser utilizada, porque Antiga Aliança, nós falamos de uma primeira aliança que era feita só com Israel, só que Deus não tem só uma aliança agora com Israel. Deus tem uma aliança com Israel e com a igreja. Quando eu digo a igreja, é o gentil, o povo que aceitaram, receberam o Deus de Abraão como seu Deus através de Yeshua, de Jesus. Então Deus agora traz uma nova aliança, não só com a casa de Israel, mas com todas as nações junto com Israel. Então é uma segunda aliança. Então por isso que podemos dizer antiga, porque a antiga era só uma aliança, a segunda é uma nova aliança. São duas alianças em uma. É uma aliança com Israel e com a igreja. Por isso, nós chamamos de Antiga Aliança. Fora isso, não chamamos de Antigo Testamento, que é mais dado de uma forma mais pejorativa, principalmente na época mais antissemita dos primeiros séculos, ainda ali no tempo dos pais da igreja e até um pouco antes deles,
serem chamados também, como Lino, que eu disse, que foi o primeiro pai da igreja de Roma após Pedro, porque Pedro, depois que ele sai de Roma e a sua morte, assim em seguida, Pedro, antes da sua morte, ele coloca como seu sucessor Lino, tá? E Lino foi o seu sucessor como pai da igreja de Roma. Então foi escolhido por Pedro, tá? Pedro edifica, cresce a igreja em Roma, não só foi Pedro, mas Paulo também vai até lá. Paulo, vamos dizer que Pedro edifica a igreja, ou seja, ele vai lá e traz a mensagem de Yeshua, só que Paulo vem e além da mensagem de Yeshua, ele traz ensinos que mantém a vida espiritual do povo de pé, firme, para que não caísse mais, tá? Então, como aquela história, né, que Paulo de Paulo e de Apolo, né? Um planta, o outro rega, né? E assim cada um vai dando crescimento dentro da edificação que foi proposta, tá bom? Então Pedro, ele constrói a igreja, ele planta a igreja em Roma, Paulo vem, rega e o povo vai dando o próprio crescimento, tá bom? Por isso que ele fala, ninguém diga, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, vocês são de Yeshua. Vocês pertencem a Deus através de Yeshua e não através dos apóstolos em si. Então é isso, tá? Então aí Pedro morre e Lino toma conta. Depois de Lino, mais para frente, vem Clemente I, que aí depois ele é colocado agora como o sucessor de Lino. Então por isso que até a Igreja Católica tem o costume de dizer que lá na Igreja de Roma, para se você ser reconhecido como um pastor, um padre, um pai da igreja, você tem que ser chamado pelo um apóstolo. Você tem que ser sucedido por um apóstolo ou por alguém que recebeu a primeira autoridade do apóstolo, como, por exemplo, Lino e mais tarde Clemente e assim sucessivamente. Mas o que te mantém autoridade dentro de uma igreja não é o chamado somente dos apóstolos, é o regamento. É quando você pratica a palavra, como Paulo veio trazendo, o regar das plantas, né? Que é ensinar as doutrinas bíblicas e ser praticadas. Quando você sai da doutrina, da lei de Deus, das ordens divinas e das regras do Criador, que é o dono do reino, onde a igreja é uma mera montagem personificada do que é o reino de verdade, aí temos que entender que o reino não é a igreja é só uma demonstração do que é o reino, então tem que entender que Deus tem as suas regras, né? Deus tem as suas leis. Então você vive ali e você vai ser um exemplo, vai deixar um legado, vai ser reconhecido como o pai daquele local, não por ser o escolhido daquele que te ordenou, te precedeu e te colocou lá, como, por exemplo, Paulo, Pedro, que coloca Lino e depois Clemente. Não é pela sucessão, é pela obediência, tá? Então, se a igreja acha que pela sucessão dos pais da igreja, eles são os verdadeiros padres e os pais da igreja, e a igreja católica é a verdadeira igreja de Deus, então vamos ver baseado não pela sucessão, mas pela obediência das escrituras. E se for ver, então tá bem longe. Essa é a verdade, tá? Eu digo assim, e não só dentro do catolicismo, mas dentro de qualquer igreja que se diz cristã, tá bom? Qualquer uma que se diz cristã, tá bom? É pela obediência da palavra e não pela sucessão. Então vamos continuar aqui. Então olha só. Então aqui eu explico o que é o Antigo Testamento para os judeus, seja tanto ortodoxo quanto para os messiânicos. E aqui eu digo que elas são até hoje o pilar de toda a glória. A Sagrada Escritura, ela é o pilar de toda a glória. Por quê? Porque ela é a que traz a glória de Deus, a glória, ou seja, o Deus que reina, porque quando fala de glória, kavod, peso no hebraico, está falando de alguém com poder e autoridade que salvou um reino diante de outros reinos. Tá? Quando um rei vinha e ele defendia o seu reino e derrotava os outros reinos, trazendo os seus soldados da guerra, como ele sendo vencedor e escravizando as outras pessoas e dominando aquela outra terra, que aí tem uma parábola de Jesus, quando ele diz que ele era um rei que saiu para poder tomar uma terra para depois voltar e os seus que estavam lá não aceitaram e tal. Então ele explica ali mesmo também que nesta época os reis tinham que fazer a guerra, vencer essa guerra, dominar aquela terra, colocar aquela terra como vassalos deles, ou seja, como escravos tributários que tinham que pagar impostos e tributos a eles, e ele implantaria a sua cultura agora naquela terra, e aquela terra viveria a cultura desse rei que venceu a guerra, aquele imperador que venceu a guerra. Então, quando ele vinha de volta para sua terra, ele vinha trazendo o quê? A sua glória. O que é a palavra glória? Kavod, peso, vitória, poder, né? Essa é a manifestação da palavra glória. Então, quando nós falamos da Tanakh, das Sagradas Escrituras, elas, até hoje, elas é o pilar de toda a glória, porque elas demonstram os grandes feitos de Deus.
como Deus venceu todo tipo de guerra, seja contra as hostes do mal, ou seja, o mundo espiritual, ou seja, o mundo físico dos homens. Deus nunca perdeu uma guerra, e ele sempre venceu, mostrando que o reino dele está acima de tudo. E as próprias Sagradas Escrituras mostram essas histórias desde o tempo de Abraão até os últimos profetas, que na Bíblia no Ocidente cai no profeta Malaquias. Então, nós vemos que ela é o pilar de toda a glória, manifestação, fatos e ensinos dos feitos de Deus, no qual deve-se ser passado de geração em geração a todos os povos, ao qual nós chamamos no hebraico de Ledor Vador Lehol Hayamim, de geração a geração para todos os povos. Seja Israel, seja os gentios, eu digo aqui no meu livro entre aspas, as memórias operadas por Deus devem ser guardadas. Não é só não tem que ser esquecidas, não. Tem que ser colocada na mente, tem que ser guardadas as memórias operadas por Deus. Ele tem que ser lembrado, tem que ser celebrado. Assim como você gosta de celebrar o seu aniversário e de ser lembrado no dia do seu aniversário e presenteado, Deus quer ser lembrado não do seu aniversário, mas dos seus feitos. Porque é pelos seus feitos, pelos seus ensinos, pelas doutrinas que ele lança antes ou depois dos seus feitos, para mostrar que ele é Deus e que se o homem praticar conforme ele enviou a lei, os seus ensinos, as suas doutrinas, para que o homem também vença, é assim que ele ordena que mantenha essa memória operada por ele. E essa memória tem que ser guardada como? Dentro das Escrituras, onde está escrito, nós lemos, absorvemos e praticamos, tá bom? Então, tanto que eu deixei lá Salmo 145, né? Que eu li com vocês, tanto lembrando, como Paulo, eu nunca esqueço, 2 Timóteo, que ele escreve essa carta para Timóteo, a segunda carta que ele escreve, ele diz, toda a escritura é inspirada, e a palavra inspiração já expliquei em outros vídeos, que é a palavra hashirah, que quer dizer inspirar, induzir, incitar, eletricidade, ou seja, Deus, ele ordena, ele comanda, ele induz você a praticar o que está nas Sagradas Escrituras, porque ela é inspirada. E é o próprio Paulo dizendo isso, tá? Ela é inspirada. Então, como eu posso dizer que algo inspirado é velho, é antigo, é passado e não tem que ser praticado? Que existe uma nova lei no Novo Testamento, sendo que o Novo Testamento não veio para trazer nenhuma nova lei, veio para trazer a explicação do que já é a lei de Deus, de quem manifestaria, que é Yeshua, um único homem que obedeceu toda a lei. Então, toda a Sagrada Escritura veio dizendo, ser humanos, obedeçam, 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 obedeçam. Siga a minha lei, pratica minhas festas, guarda as minhas doutrinas, siga as minhas culturas. Só que o povo pecava o tempo todo. Não só Israel, como as outras nações que já estavam ali com Israel. Então ele falava, não peque, não faça isso. E aí enviava os profetas, madrugando, avisando, como está lá em Jeremias 10. Eu sempre enviei os meus servos, os profetas, madrugando, falando com vocês, mas vocês nunca ouviam, nunca obedeciam. Então dá para entender nitidamente que a Sagrada Escrituras, ela é uma bússola e um manual de instrução para que se pratique, não se leia e entenda que ela é velha, impraticável, passada e que o Novo Testamento é uma nova lei. Não existe, o Novo Testamento não é nova lei, né? Não existe isso. Não tem lei no Novo Testamento que diga, olha, Jesus é um novo Deus que criou uma nova lei que aboliu a outras passadas, sendo que ele, Mateus 5,17 diz, eu não vim para anular jamais, quem sou eu? Eu sou o filho dele, não sou o dono. Eu não vim para anular, eu vim para cumprir também. A palavra plorosai no grego é obedecer, para tornar plena. Eu vim para tornar pleno e para vocês todos. Quando é plena, é espalhar aquilo que só estava com ele. Então Yeshua veio dizendo o seguinte, eu sou aquele que está escrito nas Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que está escrito, todas as leis, os ensinos, as manifestações, as teofanias, epifanias e tudo mais, é de alguém que viria, sou eu. E por que o pai já estava trazendo essas profecias? Para mostrar para vocês que a sua lei tem que ser obedecida, mas ninguém de vocês obedece para implantar o reino dele definitivo. Mas tem alguém aqui que está aqui que vai fazer isso. E é ele, Yeshua. E ele fez isso. E aí depois, aquele que crê nele, mas não nele, nem na pessoa, mas crê no que a pessoa de Yeshua fez, que é obedecer à lei de Deus e sem pecar contra o Pai, e mesmo que peque, se arrependa para que não continue no pecado, ele disse, se vocês crêem em mim, como diz a Sagrada Escrituras, terão vida eterna. Lá em João 7, no dia da última festa dos tabernáculos, ele disse, quem tem sede que venha a mim beba, porque como diz as Escrituras, quem crê em mim fluirão rios de águas vivas de dentro de vocês. Ou seja, vocês vão ser um manancial de água, ou seja, vocês serão pessoas que vão fluir a palavra e o reino de Deus, implantando em todas as pessoas de uma forma simples, profunda e santa, sem fazer com que eles cometam pecados. Por isso que Yeshua falou, eu vim para tornar pleno, não vim para abolir.
Eu vim para fazer isso, fazer um manancial de água viva. Eu vim para espalhar para vocês obedecerem também, tá? Para parar de dizer que tinha muita conversa que dizia: essas palavras é muito difícil de cumprir. É muito difícil de praticar. O próprio Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 30, ele vai dizer: não diga na tua boca que essas palavras são difíceis de praticar. Não são difíceis, não, tá bom? São fáceis. Mas o problema é que o pecado que está em vocês não permite que vocês pratiquem para chegar ao nível da santidade que Deus quer. Esse é o problema, tá? Então, a gente tem que parar um pouquinho aí com essa teologia de mentira, né? De que tudo aqui é passado, é velho, ultrapassado, que não tem, não existe, e que nós estamos numa nova lei, novo mandamento. Aí quando você vai mostrar e vai perguntar qual que é essas leis, novo mandamento, não, matar, não, adulterar, fala, não, peraí, isso não é novo, isso já é antigo, já está lá em Levíticos 20, 19, Deuteronômio 5, já está nas leis. Então vocês é o quê? É plagista? A igreja se tornou plagista? Jesus ele cometeu plágio agora? Ele se apropriou de uma coisa indevida que não é dele? Não, esse é o problema da teologia, que criam situações e palavras que não existem. Aqui, Deuteronômio capítulo 30, versículo 11, está escrito assim, pois esses mandamentos que hoje entrego a vocês não é muito difícil, não está fora do seu alcance. Versículo 12, ela não está no céu para que vocês precisem perguntar: quem subirá ao céu por nós e trará até nós e nos fará ouvi-la, para que possamos obedecer. Da mesma forma, ela não está além do mar para que vocês precisem perguntar: quem atravessará o mar por nós e trará até nós e nos fará ouvi-la para que possamos obedecer. Ao contrário, a palavra está bem perto de você, em sua boca, em seu coração. Portanto, vocês podem praticá-la. Sabe quem usou essas passagens aqui de Deuteronômio? Paulo, em Romanos. Ele usa esse termo, mas só substituindo a palavra mandamento por Jesus. Ele está dizendo: não diga quem buscará o Messias e Yeshua, porque Jesus é os mandamentos. Porque se é um homem que obedece tudo aquilo ali, meu irmão, não preciso mais de ninguém. Ele é o meu espelho, né? Então não precisa perguntar: quem trará alguém que prove que temos que seguir e consigamos obedecer? Então não diga isso. O próprio Moisés disse em Deuteronômio 30, Paulo vai confirmando: não diga isso, porque ela não está no céu para que vocês precisem perguntar quem subirá por nós. Não, ela veio até vocês. A palavra de Deus, os mandamentos, assim como Yeshua veio, cumprindo ela e mostrando que ele é o Filho de Deus vivo, que obedece a palavra e que vocês têm que obedecer. Então olha que ensino maravilhoso. Então tudo isso demonstra que Yeshua, que Deus já tinha profecias desde a linhagem de Abraão com Israel, sendo que Yeshua é da linhagem de Israel. Yeshua é o judeu Messias de Israel, tá? Como o judeu que ele é e sempre foi, não o romano. Então olha só, por isso que eu digo que as Sagradas Escrituras, Tanakh, elas são até hoje o pilar de toda a glória, manifestação, fatos e ensinos do feito de Deus, na qual deve ser passado de geração a geração a todos os povos, ledor, vador, lerrocha e abi. Seja Israel, seja gentios, as memórias operadas por Deus devem ser guardadas. Por quê? Olha só, Salmo 145, cumprindo que Deus, isso é profético. Salmo 145, versículo 4. Cada geração louvará as tuas obras para a geração seguinte e proclamará teus poderosos feitos. Como é que cada geração louvará as obras do Senhor para a geração seguinte? E como que ela vai proclamar os poderosos feitos de Deus se a Tanakh para eles são Velho Testamento ultrapassado, só um livrinho de história, só para meditar de história, só para meditação, mas não para a prática? Não tem como. Então o salmista, no 145, que foi de Davi, tá? O salmista Davi, ele vai dizer o seguinte: cada geração louvará as tuas obras para a geração seguinte. Então toda geração que vier nessa terra vão reconhecer e conhecer as tuas obras e vão louvar o Senhor sobre isso. E proclamará os teus poderosos feitos. Então, louvar é os judeus louvando entre eles, falando de geração em geração os feitos do nosso Deus de Abraão. Porém, quando ele fala proclamar os teus poderosos feitos, não é proclamar para os judeus, aqui já é proclamar para os gentios. Quem é o Deus de Israel? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. Olha o versículo 6. Os povos, aí por isso que ele vai dizer, os povos falarão do teu poder temível. E anunciarei, olha Davi dizendo, e anunciarei teus grandes feitos. Espalharão a fama de tua imensa bondade e cantarão a tua justiça. Tá? Olha aí que lindo Salmos de Davi, que nós até usamos nas orações chamada oração Minhá, que é a oração da tarde, né? Fazemos a leitura de Salmo 145 todinha na oração Minhá, tá bom? Olha aqui, o profeta Abacuque também, ele vai falar uma coisa interessante, no capítulo 2, do versículo 2 ao 4.
Olha aqui, ó. Então o Senhor respondeu-me e ele disse: escreva claramente a visão em tábuas, para que mesmo um corredor possa lê-la, pois a visão objetiva é um tempo específico. Ela fala do fim e não mente. Pode demorar um pouco, mas espere por ela. Com certeza ela virá e não se atrasará. Olhem o orgulhoso. Ele não é interiormente justo, mas o justo obterá a vida por meio da fidelidade confiante. Ou seja, o orgulhoso, ele não é interiormente, por dentro, conhecendo ele não é justo não. Mas o justo obterá a vida por intermédio da fé, ou seja, da fidelidade confiante. Tá bom? Olha que coisa linda, interessante. Então, como que você obtém a vida? Por intermédio do quê? Da justiça. E para ser justo, que é a palavra tzadik, que quer dizer ao lado, controlar o seu lado animal. Como que eu consigo me controlar o meu lado animal? Como eu consigo ser justo? O justo é aquele que pratica as leis. Tanto que qualquer lei, que quando você vê alguém que não quebra a lei, não infringe a lei, não falha nos mandamentos, é chamado de pessoa justa, justíssima. Tá? Esse é o justo, que ela anda na retidão. O que é a palavra retidão? Andar em linha reta, sem cair para a direita ou para a esquerda. Tem a ver com isso, ligado aos mandamentos e às leis de Deus. Tá? Esse é o justo. Então o justo obterá a vida por intermédio do quê? Da fidelidade confiante, da fé que ele tem em praticar a lei de Deus. Isso é fé. Não conhece a Deus, nunca viu a Deus com seus próprios olhos, mas obedece a essas leis sem precisar vê-lo. Isso é fé. Por isso que ele é justo. Abraão foi chamado de justo. Muitos foram chamados de justo. Tem muitos justos na história, que a palavra tzadik, justo, ela é quase ligada com a palavra Messias, ungido, escolhido. Tá? Tem quase o mesmo grau mesmo nível de autoridade, de honra, tá bom? Não é qualquer um que recebia esse título de Messias ou de justo, não, tá bom? É muito interessante. Então é isso aí. Então aqui nós ensinamos a Tanar, a Antiga Aliança, mostrando que Deus era o primeiro profeta das Escrituras, já lendo aqui Salmo 145, Abacuque capítulo 2, depois eu expliquei o que é a Tanar, já expliquei para vocês. O que é a Antiga Aliança, qual é o objetivo dela, que é implantar o reino de Deus na Terra. E para Deus implantar, ele começa por onde? Começou por Abraão, aí você vê lá em Isaías 42, o Senhor estava contente pela retidão mostrada pelo povo. Retidão, acabei de falar, qual que é a retidão, você já entende agora o que é retidão. E Deus estava contente quando Israel decidiu ser fiel à aliança de Deus, sendo luz aos gentios, ou povos que se distanciaram da Torá de Deus desde Adão, antes do dilúvio. E após também o dilúvio, tá? Aí fizemos uma midrash. O que é uma midrash? Uma associação de estudos bíblicos, começando com a Tanar, que é a Torá, que é a lei, passamos pelos profetas e os escritos. Então eu vou usar como Jesus usava, a lei, os profetas e os escritos. Qualquer pregador, qualquer professor, qualquer ensinador que queira implantar o reino de Deus e entende, tem que entender que não usa só o Novo Testamento. Você tem que usar a lei, os profetas e os escritos. Você tem que discorrer. Vai lá na história, por exemplo, de Atos capítulo 7, de Estevão, antes de ser apedrejado. Ele discorre a escritura todinha. Parece que o Espírito de Deus estava totalmente manifesto nesse homem. Uma sabedoria pura. Que alguns disseram assim, não tem como esse homem. Alguns viram até o rosto de anjo nele. Como anjo de Deus, sabe? Foi incrível. E pode ver, Paulo, Pedro, Estevão, vários você vê que quando eles começavam a pregar nas cidades, nas igrejas, nas comunidades, nas sinagogas, eles iam descorrendo as escrituras, desde Abraão, desde as leis, passando pelos profetas, pelos escritos, até chegar em Yeshua, o Mashiach, tá? E aí eu faço isso, faço uma midrash, começo com Bereshit, Gênesis 15, 13 ao 16, que é uma profecia do próprio Deus, que é o proto-profeta, o primeiro profeta, para mim foi Deus, dentro da paraxá chamado Lech Lecha, ou seja, saia ou vai por ti. Lá em Gênesis 15, 13, nós lemos Deus dizendo que levantaria uma nação da descendência de Abraão para cuidar da terra, né? Que é todos os continentes que pertencem a Deus, e ensinar o caminho de Adonai aos povos. E a resposta dessa nação mais tarde, chamada Israel, foi o qual? Ele diz o seguinte, ó, como que ele fala, como eles chamam. Agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardar as minhas alianças, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês me serão um reino sacerdotal e um povo santo. E essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, como está em Êxodo 19. E lá em Êxodo 20, 19,
eles mesmos falam para Moisés, fala tu conosco, porque nós ouviremos a ti e não falaremos diretamente com Deus, para que não morramos, tá? Eles estavam até com medo. E Deuteronômios 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, se Deus revelou, tem que ser cumprido. Não tem nem outras revelações. O que Deus revelou já está escrito. E aí eu vou lá para a página 14, Deuteronômio 31, 24. Olha aí, eu estou usando a Torá, hein? Primeiro. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei que Deus deu a ordem para ele, deu ordem aos levitas que levavam a Arca da Aliança, do Senhor dizendo, ó, tomem esse livro da lei, que é o rolo, tá bom? O manuscrito que ele escreveu, ponham de lado na Arca da Aliança, na verdade, eram as tábuas também de madeira, as primeiras que a pedra ele quebrou, depois ele fez outra, e aí ele escreveu tudo que Deus ordenou. Na época ainda não era utilizado essa forma, né? Eles não estavam usando os manuscritos. Na verdade, tinha na época já egípcia de usar os papiros, mas nessa época de Moisés ele usava mais as pedras para entalhe, tá? Para que esteja aqui como testemunha contra ti todas as palavras de Deus. Deuteronômio 31. Aí vamos passar agora para os profetas. Aí depois da Torá eu uso aqui as passagens de Deuteronômio, Êxodo e tal, para comprovar que Deus escolhe Israel, escolhe um povo, lança a sua lei sobre esse povo, dá uma identidade para esse povo, que eles tinham que ter uma identidade que eles são. Então aí agora eles têm uma identidade, têm uma lei, têm uma regra, têm um Deus, só que não é só com palavras, eles vinham com sinais. E Deus vinha lançando, além das palavras, ele vinha lançando sinais de quem é Deus na vida desse povo, para mostrar que Deus é o dono de toda a terra e tinha que implantar o seu reino com a sua lei nessa terra. Então ele prova isso lá em Deuteronômio, lá em Êxodo. Aí agora a gente usa o quê? Os profetas. Por exemplo, segundo Jeremias capítulo 2, do versículo 1 ao 8, aonde a palavra do Senhor vem a Jeremias, ele diz, ó, vai, grite aos ouvidos de toda Jerusalém, que o Senhor diz o seguinte, me lembro de vocês quando era jovem, como a semelhança de uma noiva, né? Vocês me amavam, como vocês me seguiam pelo deserto, através de uma terra não semeada, que não dava fruto nenhum, mas vocês me amavam muito no deserto, e era no deserto que vocês viram muitos sinais meus e sobrenatural de Deus manifestando. Então Israel era a santidade para o Senhor, as primícias da sua novidade, e todos os que devoravam, ou seja, todos que atacavam Israel, eram tidos por culpado por Deus, tá? E o mal vinha sobre esses inimigos de Israel, tá? Deus atacava esse povo também, não aceitava atingir o seu povo. Então ouve a palavra do Senhor, a casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça vocês acharam, que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, indo após a vaidade, se tornando levianos. E não disseram onde está o Senhor, que nos fez subir a terra do Egito, que nos guiou através do deserto, para uma terra árida e de covas, para uma terra de sequidão e sombra de morte, para uma terra pela qual ninguém transitava, na qual ninguém morava, homem algum residia. Olha aí, Deus usando a boca do profeta Jeremias para provar que realmente Deus que apareceu lá em Êxodo, falou com Moisés, falou com Abraão e escolheu o povo de Israel. Então aqui é uma profecia que Deus escolheu e essa profecia jamais se quebrará. É só ler o livro dos profetas, principalmente Jeremias e Isaías, que Deus falou que jamais quebrará a aliança com Israel. Nunca! O dia que alguém conseguir contar as estrelas do céu ou as areias da terra, ou conseguir desfazer a ordem de o sol se vir e se pôr, a lua aparecer e se pôr, o dia que alguém conseguir isso, Deus diz, então eu desfarei a minha aliança com Israel. Agora, caso contrário, a aliança jamais será quebrada. Isso é para provar que a Tanar é inspirada por Deus, a Sagrada Escritura, a antiga aliança, tá? Ela é inspirada e tem que ser usada e praticada pela igreja sim, porque as promessas de Deus estão lá também ao primeiro povo dele, que era Israel, tá? Então não é velha nem praticável e não é uma aliança que se quebrou, não. Se vir falar que é uma antiga aliança que quebrou, que agora Deus tem uma nova aliança só com a igreja, tá perdendo tempo, tá bom? Aqui não tem como provar mais do que isso, não preciso falar nem mais, tá bom? Continuando aqui, ó, aí vamos para a página 15. E eu vos introduzi numa terra fértil para comer do seu fruto e o seu bem, etc. Eu já até li aqui, depois vocês podem voltar ao vídeo e ler comigo, que eu li essa passagem de Jeremias 2, do 7 ao 8. Leia também Isaías, ó, uso outro profeta, Isaías 41, 8. Tá? O que está escrito em Isaías 41, 8? Eu falo aqui para vocês rapidinho. Olha só, 41, 8 está escrito assim, ó, mas você, Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, e eu o trouxe dos confins da terra, juntei-os nos lugares mais distantes e disse, você é meu servo, eu escolhi, não rejeitei. Não tenha medo, pois estou com você, não desanimes, pois sou seu Deus.
eu darei a você força e socorro, e o protegerei com a minha destra vitoriosa. Todos os que estão irados com você serão desonrados, colocados em vergonha. Os que lutam contra você serão destruídos, reduzidos a nada. Você procurará por eles, mas não encontrará. E os que contendem com você, sim, os que fazem guerra a você, Israel, serão reduzidos a nada. Olha isso. Pois eu, Adonai, seu Deus, digo a você, enquanto seguro sua mão direita, não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, Jacó, ó vermezinhos, ó homens de Israel. Eu o socorrerei, diz Adonai. Seu Redentor é o Santo de Israel. Então tá aqui, tá bom? Aí tem outras passagens aqui, Isaías 42, do 6 ao 8, tem Malaquias 4, do 2 ao 6, leia lá. Todos os profetas falam que Israel não foi rejeitado, jamais será rejeitado, é um povo escolhido. Então a aliança é a mesma. A única diferença entre a antiga aliança e a nova aliança é a questão não de substituição de quebra, é uma ampliação, um complemento. Deus agora não tem só uma aliança com Israel, ele tem com Israel e com a igreja, com as nações junto com Israel. E se Israel está junto com a igreja junto com Israel, enxertados na oliveira de Israel, como Paulo diz em Efésios, vocês são enxertados na oliveira de Israel, e não Israel ser enxertado na igreja. Então, como vocês estão enxertados, vocês vão sugar da mesma seiva, ou seja, das mesmas heranças, das mesmas promessas. Porém, para alcançar essas promessas, Abacuque 2 foi bem claro. Vocês têm que obter justiça. E para ter a vida que vocês têm obterá através da fé. Que é fé? Praticar. E para ser justo, tem que praticar a lei e obedecer os mandamentos de Deus. Tem como ficar mais difícil de entender os profetas, as profecias? Não tem como. Mas um pouco mais claro que isso vai ser quase impossível. Então vamos lá. Tem aqui também, ó, terminando também nos escritos. Agora já falei da Torá, da lei dos profetas, agora falo dos escritos. Ó. Terminando nos Ketubim, nos escritos, dentre os 13 livros da Ketubim, selecionei, por exemplo, o livro de Esdras, capítulo 5, do versículo 11 ao 16. Eles nos deram esta resposta: somos servos do Deus do céu e da terra. Saiba, o rei, que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, e lá está sendo reconstruída com grandes pedras e madeira e colocada nos muros. Esse trabalho está sendo feito com diligência e progride com rapidez sob a direção dos seus líderes. Nós lhes perguntamos quem deu permissão a vocês para reconstruir essa casa e terminar o muro. Também lhes perguntamos os nomes para informar sobre os homens que os lideram. Aí no versículo 11 diz: eles nos deram esta resposta. Então os judeus, os líderes, que estavam lá, Esdras, Neemias e tal, dá a resposta a eles assim: somos servos do Deus do céu e da terra. Então somos servos. Somos aqueles que fomos escolhidos desde Abraão. Aqueles que fomos escolhidos da saída da linhagem dos hebreus no tempo da salvação de Deus pelas mãos de Moisés. Olha aí, confirmação dos escritos junto com o que os profetas já disseram e o que a Torá estava confirmando. Que Deus escolheu. Somos servos do Deus do céu e da terra. Estamos reconstruindo a casa que foi edificada muitos anos atrás, construída e finalizada por um grande rei de Israel. No entanto, pelo fato de nossos antepassados, olha só, terem provocado o Deus do céu, ele nos entregou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, e ele destruiu essa casa e levou o povo para a Babilônia. No entanto, no primeiro ano de Coresh, ou Ciro, rei de Babel, Coresh, o rei, autorizou a reconstrução desta casa de Deus. Além disso, os utensílios de ouro e de prata pertencentes à casa de Deus, removido do templo em Jerusalém, por Nabucodonosor e levado ao templo da Babilônia, foram retirados por Ciro, o rei do templo da Babilônia. Eles foram devolvidos a um homem chamado de Sesbazar, no hebraico Sheshbatzar, tá? Sheshbatzar, a quem ele nomeou governante. Disse-lhe: pegue esses utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e que a casa de Deus seja reconstruída no local original. Assim, esse mesmo Sesbazar veio e lançou as fundações da casa de Deus em Jerusalém, e desde esse momento ela se encontra em reconstrução e ainda não está finalizada. Olha aí. Por quê? Porque o templo era o símbolo da manifestação e a presença de Deus na terra, entre os homens. O templo, para quem não sabe também, ele simboliza o implantamento de um reino. Tá? Assim como você vê toda aquela liturgia de santidade dentro da casa do Senhor, todos os utensílios, que cada um tem um significado,
As orações, por exemplo, o incensário significa as orações que estão sendo levadas até Deus e sendo recebida. A arca que representa a presença de Deus que está dentro do templo, como se estivesse sentado dentro de um trono, dentro do seu palácio. As tábuas dentro do mandamento, a vara de Arão que floresceu, o maná que caiu do céu, que foram os objetos que ficaram dentro da arca, que simboliza as leis que esse Deus tem como um dono de todo este reino, que ele tem leis dentro dele que quer transmitir ao povo. A vara de Arão que floresceu simboliza que Deus também, ele tem a sua própria vontade própria de escolher a quem ele quer para lhe servir. Então a vara de Arão simboliza as escolhas de Deus sobre os homens, aqueles que serão intermediário entre Deus e os outros homens. Por isso que Arão vai ser escolhido como levita, tá bom? Assim como também é o maná que caiu do céu, que simboliza que este rei é o que supre todas as necessidades do reino e de todos os seus súditos. Todos aqueles que servem ao seu rei nesse reino, eles serão supridos por esse rei. É sinal que o maná mostra que nunca deixará faltar alimento necessário para que eles comam, bebam, e também sabedoria para que eles tenham conhecimentos e ciência de toda a terra para crescerem na sua vida. Então, olha que cada objeto tem um significado. Então entendam, tanto vocês que estão me assistindo que frequentam uma igreja, ou os meus alunos que sabem que tem uma igreja, entenda que a igreja que está ali não é só paredes que você está indo para fazer culto. Você tem que entender que aquelas paredes, aquele local tem significado. Quando você levanta uma igreja ali, você está querendo mostrar para Deus que você quer ser um súdito dele, que você está reconhecendo ele como teu rei, como teu Deus, e está sujeito à lei dele, e do tudo que ele falar você obedecerá, como lemos aqui em Êxodos 20, que o povo falou a Moisés: tudo que Deus falar ouviremos e obedeceremos, tá? Então é engraçado que tem muita hipocrisia, ou às vezes não chamam de hipocrisia, é falta de conhecimento bíblico, que não consegue fazer uma associação. Quando você levanta só uma igreja, isso é para você ver o tamanho do grau que corre até risco a teologia. Quando você está dentro de uma igreja, que vocês levantam uma igreja, ou você serve a Deus através de uma igreja, você mesmo, com seu pezinho lá dentro, já está querendo dizer assim, ó: Deus, estou aqui para provar a ti que estou aqui ao seu serviço, sou o seu súdito e seu servo. E tudo que mandar, farei. Aí Deus vai falar: pois é, então você vai fazer o que eu mandar? Ok. Então já faz o que está escrito, porque eu já não tenho o que mais mandar. Não tem mais revelação nova. Não tem mais manifestação. Eu não vou aparecer num novo Sinai. Não vou entregar novas leis mais não. Já tem, já está tudo escrito. Já que você realmente, agora, se prontificou e já provou no teu corpo, aqui dentro desta casa, que você está sujeito a mim e reconhece que sou o teu Deus e o teu rei, e que você quer que este reino seja implantado em todo mundo, e você já está sendo o primeiro a estar dentro dele, então siga ela como está dentro da minha lei. Siga a minha lei, siga a minha palavra como ela é, siga as minhas doutrinas, as minhas liturgias, as minhas culturas e as minhas cerimônias, não a do homem aí fora, não as tradições de homens, tá? Não as tradições de homens, mas aquilo que Deus, como Paulo mesmo dizia: irmãos, não vos deixem ser enganados, as más conversações. O que são conversações? Os más ensinos corrompem os bons costumes. Então já tem os costumes. Paulo está falando desses costumes, tá? Que você, quando pisa o teu pé dentro da igreja, você atesta. Mas tem gente que infelizmente pisa na igreja porque acredita assim: hoje eu vou para o culto só para aliviar a carga negativa, adorar a Deus pelas bênçãos que me deu, adorar o Senhor porque é o meu Senhor, que é o meu Deus, vou louvar. Aí tá lá no culto, mas nem tem noção de que quando ele está pisando lá e está assinando embaixo um contrato dizendo: eu me prontifico a dizer que sou seu servo e seu súdito, que estou aqui sujeito às suas leis, ó Senhor. Ou você acha que aquela arca com as tábuas do mandamento significa o que? Os utensílios lá dentro. Deus, quando aparece em Êxodo, capítulo 25, abre-se os céus e dá uma visão a Moisés para criar um tabernáculo, e mais tarde também envia Salomão para construir um templo lá em Jerusalém. Era para quê? Só para fazer uma liturgia, uma religiosidade? Deus é religioso agora? Não, é só para criar um ambiente aqui de religião. Não, gente. Deus cria o tabernáculo no tempo de Moisés e o templo no tempo de Salomão para mostrar para eles que eles aceitaram Deus como seu rei e que as suas regras e leis seriam praticadas por eles. Eles assinaram embaixo esse contrato. Por isso que Deus estabelece. Por isso que cada utensílio nesse templo, o templo por fora e por dentro, cada objeto, cada pedra, cada utensílio tem um significado literal. Não é só espiritual, não. É literal. Para que você pratique no mundo literal da forma espiritual. Tem que ser praticado. E tem gente que nem tem noção do significado do que é uma igreja, do que é um templo, né? Às vezes, talvez, até os meus alunos não possam saber disso.
Mas por isso que Deus permitiu levantar um templo em Israel. Não é por acaso não, para criar uma religião não. E por isso que Deus destruiu o templo depois, porque eles não cumpriram com o contrato. Né? É a mesma coisa que um funcionário chegar no patrão e falar, não, ó, eu quero assinar porque o que o senhor mandar eu faço. Aí chega na hora de fazer o trabalho, ele não faz o que manda. Ele faz o que ele acha que quer fazer. É mandado embora. Cai fora. Se você não seguir a regra da empresa, cai fora. Cai fora, é assim. Aí fica passando fome e necessidade com a esposa, filhos lá fora, dizendo por quê. Onde eu errei? Errou porque você não seguiu a regra da empresa. Você quis seguir a sua dentro da empresa. Você quis implantar a sua regra lá dentro da empresa. Não existe. O reino de Deus, tá? Eu fiz uma figuração aqui, uma alegoria para entender melhor. Então o reino de Deus, ele tem um rei e tem regras. E se você quiser fazer parte desse reino, você tem que seguir a regra dele. Não venha com doutrina criando outras. Ah, mas por que tal não seguiu? Ah, mas por que o sábado antigamente era assim e hoje... Por que o quê? É o homem que não fez? O problema é do homem. Tem que saber o que Deus mandou. O que ele mandou no começo vai ser no fim. Não tem mudança nenhuma. Não tem mudança nenhuma. Não tem que se preocupar com o homem. O Paulo disse, lembra que Paulo disse em Romanos? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque se Deus ele for como homem, como vocês pensam, como que Deus vai julgar o homem então num grande dia? Não tem como. Então que o homem seja mentiroso, que Deus seja verdadeiro e que todo homem seja mentiroso. Como é essa conversa? Deus é dono do seu próprio reino e agora não vai poder julgar de acordo com as suas leis, porque o homem acha que porque um pecou, então ele desfaz todo o reino do Pai? Ah, mas eu não vejo na história bíblica, a história literalmente dizendo que Jesus fez isso na cerimônia, que fez isso no Shabat, que fez... Não, como não? É só ler direitinho. Aí você com essa mente ligada na Midrash da Torá, da Tanakh, que é a lei, o profeta, os escritos, você vai falar, não, tá bem claro aqui. Tá? Que dá para entender muito bem sim que tem que ser praticado como ela é, tá bom? Então vamos continuando aqui, e uma observação eu deixo no livro, ó. Os escritos da Tanakh, antes e após a época de Yeshua, foram montados originalmente pela Septuaginta, terminando no profeta Malaquias e começando com o primeiro Ketubá, ou seja, o primeiro escrito, chamado Terrilim, que é Salmos. Essa é a verdadeira antiga aliança. Por isso que a Tanakh quer dizer Torá, profetas e escritos. Pois eles são um conjunto de livros no qual contém todos os propósitos, irmãos, e revelações da toda a humanidade até hoje. Leia Eclesiastes, capítulo 14 e 12. Tá? Mas espere, a toda a humanidade? Não é somente a Israel? É aqui que adentramos o porquê chamamos as escrituras de sagradas e de antiga aliança, até no máximo, e não Antigo Testamento. Agora vamos lá, ó, página 16, diz assim, ó. Por que antiga aliança? A primeira aliança do Eterno começa exatamente no ano 1450 a.C. Vou repetir. A primeira aliança do Eterno começa exatamente no ano 1450 a.C., em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, que diz: Ve'echa legoel gadol, farei de você uma grande nação. E é dessa grande nação que Adonai explica a Abraão que descenderia seu filho Isaac, que significa riso. E quando falo de Isaac, Jacó, que é igual a o povo de Israel. E eles dominariam todo o território, ou seja, todo o continente cananita, na qual habitava 7 nações grandes e poderosas da época. Vou abrir um parênteses aqui no livro e digo o seguinte, ó, essa profecia, com a revelação direta do próprio Deus, ela consta em Gênesis 15, do versículo 12 ao 21. Com atenção no versículo 18, tá? Que fala da aliança. Então aqui eu provo em Gênesis 15, fecho aspas, né? Aqui eu provo em Gênesis 15, do 12 ao 21, que Deus daria todo o território continente cananita às descendências de Abraão e a Israel, que é a descendência semita de Abraão. Mas com uma atenção no versículo 18, que é a aliança que ele faz com Israel. Em Deuteronômios, capítulo 7, versículo 1, retrata das 7 nações grandes e mais poderosas do que seria a nação gerada pela linhagem de Abraão, conhecidas como Ivrit ou Ivritim, que é os hebreus. Essa aliança continua de pé até os dias de hoje,
mesmo hoje existindo 6 continentes, comparado ao tempo de Abraão, onde existia apenas um continente, hoje temos 6 continentes. Quais são os 6 continentes que temos hoje? África, América, Antártida, a Ásia, Europa e Oceania. Então são 6 continentes: africano, americano, antártico, asiático, europeu e oceânico, ou Oceania. Antes do período abraâmico, o primeiro continente era chamado de Pangeia. Por que Pangeia? Porque a palavra Pangeia vem do grego pan, quer dizer todo, inteiro, e geia ou gea, né? Que vem do grego terra, ou elemento. Então todo, inteiro, toda a terra, todo o elemento, todo o continente era um continente só, que era uma Pangeia, tá? Que foi uma descoberta sugerida no século XX pelo meteorologista alemão chamado Alfred Wegener, tá bom? Então, esse meteorologista sugeriu essa descoberta de uma Pangeia, e aí através de alguns estudos científicos que mostra realmente a época que era só consolidada como um continente e hoje é separado como 6 continentes, tá bom? Vamos lá, página 17. Fatos no tempo de Abraão. Por que Deus fez esse pacto e aliança com Abraão? Por que com Abraão? Vamos lá. Para se obter a resposta dessa pergunta, voltemos no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. E vamos entender essa parte para se chegar no patriarca Abraão. Versículo 26 diz o seguinte: a Sete nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enosh. Foi nesse tempo que Enos, né, do tempo de Enos, que os homens começaram a invocar o nome de Adonai. Mas quem foi Enos? Temos que estudar isso aqui em Gênesis 4 para entender até chegar em Abraão. Quem foi Enosh? Quem foi Enos? Enos, ele foi o filho de Sete, que era o terceiro filho de Adão, dando lugar no seu filho Revel, né, que foi dado, na verdade, né, foi dado ou nascido no lugar do seu filho Revel, ou Abel, que Caim matou. Então esse terceiro filho nasce e vem. E sabemos que pela morte de Abel, a qual Caim, que a palavra Caim, o nome Caim significa aquisição, né? Enos, ou Enosh, nasceu no ano 235 da criação. Ou seja, no ano 3526 a.C. Ano 3526 a.C., tá? Onde Enos, ou Enosh, nasceu, que era na época do ano 235. Seu nome tem um significado, que significa pessoa ou povo. Enosh, no hebraico, Enos, tá? Por quê? Porque seus pais e avós, Adão e Eva, ou Adão e Havá, deram esse nome pelo fato de, nessa época, o mundo descrito da época começar a densamente ser habitado por muitas pessoas na época. E por ele estar crescendo e expandindo muita população, e eles vendo as pessoas se expandindo, tendo filhos, crescendo, aí vai dar o nome ao seu filho, né? O Sete dá o seu nome de Enos, Enosh, que quer dizer pessoa ou povo. Enosh, ele viveu um total de 905 anos e morreu em 1140 desde a criação, ou seja, no ano 2621 a.C., tá bom? Que está lá marcado em Gênesis capítulo 5, versículo 11. Agora eu vou ver aqui um registro, fazer um registro aqui, vamos ver um registro da Torá, que diz o seguinte, ó: há muita pouca menção de Enos na Torá. Realmente, faz muita pouca menção sobre a história de Enos nas escrituras, nos livros das leis ou os 5 primeiros livros do Pentateuco. E muito do que sabemos sobre ele e sua época é de fontes midrásticas, tá bom? De fontes talmúdicas. Ou seja, de fontes escritas que foi adotada dos ensinos orais dos pais do judaísmo da época, os rabinos da época, tá? Então, há muitas outras coisas que sabemos de Enos, é só através dessas fontes midrásticas e talmúdicas. Aqui está o que a própria Torá, a Bíblia, tem a dizer sobre Enos. Veja bem, a descrição é bastante ambígua,
né? E deixa muito espaço para a interpretação. Vamos lá. Olha só, página 18. Diz assim: a Sete também nasceu um filho, Gênesis capítulo 4. E a Sete também nasceu um filho, e ele o chamou de Enos. Então, ou seja, então chamaram Ruhal pelo nome do Eterno, tá? E a Sete também nasceu um filho, e ele o chamou de Enos. Então passou-se a invocar o nome de Deus. Na sua Bíblia vai estar escrito assim: a Sete também nasceu um filho, e ele o chamou de Enos. Então passou-se a invocar o nome do Eterno. Aqui no hebraico está, então, Ruhal, que nós vamos saber o que significa essa palavra Ruhal, chamar pelo nome do Eterno. No hebraico está assim, ó. O Leshet e a Sete, Gamru, também a ele, Yalad Ben, foi nascido um filho. Vaikra, e chamou, chamou o seu nome, Enosh, Enos. Ruhal, então, se começou, Likror Beshem, invocar o nome Yavá, de Adonai. Começou-se a invocar, chamar o nome de Deus. Observe aqui que a palavra Ruhal, no hebraico, não foi traduzida. Lembre-se que o hebraico na época era um hebraico consonantal, tá bom? Não tinha vogais, era só consoantes. Depois que foi interpretada pela Septuaginta, já na época dele já era interpretado com as vogais colocadas, tá? Massoreticamente. Observe que a palavra Ruhal não foi traduzida. Isso foi feito deliberadamente, porque não está totalmente claro o que a palavra significa na época. Quando o escritor, que alguns adotam como autor, o Moisés, né, que escreveu o livro de Gênesis. Na época dele, na sua língua, né, a língua hebraica arcaica antiga, que não tinha chamado de consonantal as vogais, quando eles põem essa palavra, só tinha o H, CH, L. Ihal, Uhal, Ahal, podia ser de alguma forma, alguma escrita. Só que aqui está Uhal, porque Uhal hoje na língua hebraica é chamada de então, invocar, né? Invocar, passou então, chamar, vaikrar, likror, invocar e tal. Então a palavra Uhal não foi traduzida. Isso foi feito deliberadamente porque não está totalmente claro o que a palavra significa. Muitas interpretações diferentes foram oferecidas. Naturalmente, a narrativa da Torá irá variar de acordo com as diferentes interpretações. Esses são os vários comentários oferecidos sobre este versículo. Veja lá, por exemplo, os comentários. Vamos ver os primeiros comentários antigos. Por exemplo, de um do rabino chamado Shlomo Yitzhak, conhecido como Rashi, ou Rashi. Tá? O rabino Rashi, que é o rabino Shlomo Yitzhak, ele vai dizer o seguinte, tá? Para quem não sabe, esse rabino aqui, está aqui no meu livro, ele era um rabino francês famoso, como autor dos primeiros comentários compreensivos sobre o Talmud, né? Ele faz uma narrativa comentando, explicando sobre o Talmud, que é o comentário das escrituras sagradas, que era traduzido da lei oral à escrita. Então ele vai fazer comentários compreensivos sobre o Talmud, que é a Torá e a Tanakh. Tá? Esse é um dos grandes rabinos mais conceituados, honrados e respeitados pelo seu legado que ele deixou. Ele diz o seguinte: o Hal vem da palavra hebraica hol, que significa profanado. Então tornou-se profanado, quer dizer que ele está dizendo que está escrito então, depois que nasceu Enos, então tornou-se profanado chamar pelo nome do Eterno. Nos tempos de Enos, as pessoas começaram a associar o título de Deus, com outras coisas além de Deus. Ou seja, ídolos e outras pessoas que foram começado a ser reconhecidos como deuses. Mas sobre isso nós vamos ver mais para frente depois. Como resultado, o título Deus, que era um título honroso e poderoso, como foi dado para muitos tipos de objetos, animais, astros celestes e até mesmo a pessoas, como resultado, o título, que é o nome, a palavra Deus, começou a se tornar profana na época de Enos. Por isso que ele entende que lá no capítulo 4 está escrito: e a Sete também nasceu um filho,
e ele o chamou de Enos, então passou-se a ser profanado o nome de Deus, ser chamado o nome de Deus. Ibn Ezra, um outro comentarista. Quem foi Ibn Ezra? O nome dele era Avraham Ibn Meir Ezra, ou Esdra, que alguns falam. Ele foi um escritor judeu da Idade Média, do ano 1089 a 1167 depois de Cristo, na cidade de Tudela, que é onde ele nasceu e morreu em Calahorra, tá? Ou Calahorra, na verdade, não é Calahorra não, Calahorra. Então ele era um escritor judeu da Idade Média. E ele vai dizer, no seu comentário, o seguinte: Uhal, ou Ruhal, vem da palavra hebraica Rizkil, ou Rizhil. Israel significa começar. Por que Israel? Tá vendo? Um falou Hol. Por quê? Porque na época o hebraico só não tinha vogais, só consoantes. Então quando começaram a colocar vogais, A, I, O, U, cada palavra que você coloca vogais, ela muda o significado da palavra. Se fosse só H, CH e L, podia ser Uhal, Ahali, Riz, Ril. Várias formas. Ahol, tá? Que a palavra Ahol é profanar. Agora a palavra, se for Israel, se fosse Israel, por causa do I, que agora é a vogal que entra na língua hebraica moderna, então já não é profanar, significa começar. Porque a palavra Israel no hebraico é começar. Aí ele vai dizer então assim: então, depois que Enos nasceu, então as pessoas começaram a invocar o nome do Eterno. Ou seja, foi nos tempos de Enos que as pessoas começaram a praticar, ou seja, começar Israel. Então as pessoas, Israel, começaram, no tempo de Enos, a invocar o nome do Eterno. Então até então ele entende que no tempo antes de Enos, até o tempo de Sete, não estavam mais invocando o nome do Eterno. O El, que era o Deus cananita, né? Que é esse Deus de Canaã, que é o Deus que criou os céus e a terra, Canaã e tudo mais. Mas ninguém conhecia-o ainda profundamente. Então o Deus El, ou Hashem, ou Yahvé, que mais tarde é traduzido, colocado a pronúncia do nome dele, que aí começa lá na história de Êxodo com Moisés. Então diz que até Enos, eles não tinham começado a invocar o nome do Senhor. Não invocavam, tá? Então foi nos tempos de Enos que as pessoas começaram a praticar a oração, invocando o nome de Deus. Anteriormente, as pessoas não acreditavam que a oração fosse eficaz. Se Deus tivesse se decidido de alguma forma fazer algo, não havia como mudar a situação. Se ele tivesse que julgar ou punir ou abençoar, não tinha como revogar a situação. Então eles não faziam as orações. Então a palavra Israel para ele é: então as pessoas começaram a invocar, começaram a orar. Então até o tempo de Enos as pessoas não tinham a crença e a credibilidade, eles não acreditavam que as suas orações, começaram a orar a esse Deus, fazia efeito. Então aqui o rabino Ibn Ezra está dizendo que anteriormente as pessoas não acreditavam que a oração fosse eficaz, que se Deus tivesse se decidido não havia como mudar, e isso mudou nos tempos de Enos, e as pessoas começaram a orar a Deus. Então já começaram a orar. Não é como o primeiro rabino disse, Rashi, que é profanado, começou a se tornar profanado o nome de Deus. Então, um diz que o nome de Deus começou a ser profanado depois do tempo do nascimento de Enos, outro fala que começou a orar no tempo de Enos. Olha como uma palavra interpretativa muda, tá bom? Mas tem mais um. Vamos lá para o Rabino Esforno. O Rabino Esforno, chamado Obadia, ou Obadias, alguns falam, né? Obadiah ben Yaakov Esforno. Quem foi esse rapaz? Ele era um rabino italiano, era um judeu que nasceu na Itália, comentarista bíblico, filósofo e médico, tá bom? Nasceu na cidade de Cesena em 1475 e faleceu em Bolonha em 1550. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: embora a palavra Uhal signifique começar, ela tem uma conotação negativa e não muito boa, que é começar a orar. Não é negativa, não é positiva, não. Então ele diz assim, embora a palavra Uhal, aí ele já concorda que a palavra aqui não é Israel, é Uhal, tá bom? Ele concorda com o rabino que acabamos de ler, que é o rabino Ibn Ezra, mas não concordou já com o rabino Rashi, tá? Então ele concorda que diz assim, ó, embora o Hal significa começar, tem uma conotação negativa e não positiva. Então tá querendo dizer assim, então lá em Gênesis 4 tá escrito, então os justos, entre aspas, começaram a pregar em nome do Senhor.
tá? Começaram a pregar sobre o Deus El na terra de Canaã. Até os tempos então de Enos, não havia necessidade de pregar sobre Deus. Não havia, porque todo mundo sabia quem era Deus, mas cada um começou a se desviar dos seus caminhos, criando seus deuses, mas sabendo quem era o Deus acima de tudo. Aí começou a criar um famoso chamado hoje de acadêmico de enoteísmo. O que é enoteísmo? Alguém que crê num Deus supremo, mas não deixa de acreditar ou de credibilizar que existem outros deuses abaixo dele. Então isso é enoteísmo, ou pessoas enoteístas. Tá? Nós, por exemplo, eu sou monoteísta, acreditando num único Deus que outros não são deuses. Ainda que as palavras Elohim, ou deuses e tal, tomamos como juízes para interpretação dos homens, mas não como deuses, que existem deuses além de Deus. Aí, por causa disso, aqui muitas outras tradições, culturas, mitologias, lendas começaram a criar no meio babilônico, no meio assírio, dos medos, dos persas, dos gregos, dos romanos, que aí veio vários tipos de outros deuses, Deus do Olimpo, Deus dos céus, Deus da terra, Deus do barro, Deus não sei de onde. Então foi criando, e parece que o homem sempre teve essa necessidade de ter deuses em sua vida, né? Então olha só, então os justos começaram a pregar em nome do Senhor. Até os tempos de Enos não havia necessidade de pregar sobre Deus. Todos já estavam cientes de sua presença e poder. Foi em seu tempo que esse conhecimento diminuiu e tornou-se necessário que aqueles que o conheciam, como Abraão e a sua linhagem, pregassem sobre a sua existência. Tá bom? Isso é tudo até onde vai o registro da Torá. A partir daqui agora é tradição midrástica, é tradição de estudos de explicação segundo as interpretações que cada um dos rabinos teve da sua época. Vamos lá, página 20, ó. As raízes da idolatria. Embora a leitura direta, vamos terminar aqui nessa página, tá bom? Embora a leitura direta do verso esteja aberta à interpretação, a leitura de Gênesis capítulo 4 aqui na história do nascimento de Enos, o filho de Sete, embora a leitura direta do verso esteja aberta à interpretação, a tradição midrástica ela é bastante enfática. Ela diz, a idolatria começou nos tempos de Enos, ponto. Dependendo da interpretação, dá para entender que a idolatria começou no tempo de Enos. Então, Adão nasce, abre seus olhos, segundo a tradição ele reconhece Deus, vê como seu Criador e o seu Rei, passa a servi-lo, segue toda aquela história do Éden, depois ele peca com a Eva, tem filhos, nasce Caim e Abel, tem o primeiro pecado de morte, Caim mata, que aí começa um processo de afastamento da presença e a santidade de Deus, mata seu irmão, aí Deus vai lá e dá outro filho no lugar de Abel, que é Sete, porque eles ficavam, segundo as histórias ou os ensinos orais, Adão ele sempre ensinava os seus filhos sobre Deus, tanto a Caim quanto a Abel, só que Abel era mais apegado aos conhecimentos do Criador, que criou seu pai, do que a Caim. Só que Caim já não era muito assim, Caim era mais voltado à terra e às coisas materiais, e voltado ao seu próprio ego, por isso que ele mais tarde mata. Por que mata? Porque por mais que Caim tinha o amor e o aprecio do pai e da mãe, Abel tinha um aprecio de Deus. Nós vamos ver isso aqui no meu livro mais para frente nos estudos. E por ele ter esse aprecio de Deus, isso causa um ciúmes grave no coração de Caim. Tá bom? E aí vai a história onde ele mata, onde a gente vai entrar numa explicação mais para frente. Os alunos aqui vão gostar disso aqui. Então, embora a leitura direta do verso aqui de Urhal, Israel ou Urhol possa significar profanado, começar ou etc., ela fica aberta à interpretação, porém a tradição midrástica ou a tradição dos rabinos e os seus comentários de ensino é bem enfático numa coisa. A idolatria começou nos tempos de Enos. Maimônides, que é um dos grandes conhecidos também, chamado de Ramban, fundador aí do Talmud, em sua introdução às leis, e para quem não sabe, Maimônides é antes do período de Jesus, tá? Nasceu antes de Cristo. Maimônides, em sua introdução às leis relativa à idolatria, quando ele faz uma introdução falando das leis relativa à idolatria, ele detalha a história do pensamento e a prática idólatra. Diz assim, ó, durante os tempos de Enos, a humanidade cometeu um grande erro. E os sábios daquela geração deram conselhos imprudentes. O próprio Enos foi um dos que erraram. O erro deles foi o seguinte:
Eles disseram que Deus criou estrelas e esferas para controlar o mundo. Ele os colocou no alto e os tratou com honra, tornando-os servos que ministram perante ele. Consequentemente, é apropriado louvá-los e glorificá-los e tratá-los com honra. Eles quem? Nós estamos falando do quê? Da criação de Deus, o sol, a lua, as estrelas, ventos e etc. Tá? Então Maimônides está explicando o seguinte: os conselheiros da época deram conselhos muito imprudentes e cometeram um grande erro. E qual que foi esse erro? Ao qual o próprio Enos errou também. Ele diz que eles disseram que Deus criou as estrelas, tudo bem, Deus criou as estrelas, as esferas e tudo que existe, que as esferas, quer dizer, quando fala esfera, no hebraico é elipt, tá? Que quer dizer o sol, a lua e etc., o shemesh, que é o sol e tal. Ele vai dizer que quando cria essas esferas, que era para controlar o mundo não é controlar com a mão, tá? É para que os astros controlassem o dia, a noite, etc. Diz que esses sábios aconselhou as pessoas e colocou eles num alto padrão, tratando eles com honra. Olha, vocês têm que tratar com honra a criação de Deus, por mais que a criação de Deus tem que tratar com honra. Tornando-os servos que ministram perante ele. Mas, consequentemente, é apropriado louvá-los, então, já que eles são criação de Deus, então tem que ser louvado a criação de Deus também, porque já que eles controlam o mundo e tudo que Deus deu eles para controlar os céus e a terra, a luz do dia e a lua para a luz da noite, então eles são servos que ministram perante Deus. Então a palavra servos que ministram não entendeu como uma criação simples, inamovível, abstrata, mas como algo celeste que tem vida própria, mas que só está abaixo de Deus. E aí eles falaram, é apropriado louvá-los, glorificá-los e tratá-los com honra. Entre um conchete eu coloquei assim, eles perceberam que esta é a vontade de Deus. Para eles era a vontade de Deus. Tá? Revelação própria isso aqui. Bendito seja ele, que engrandeçam e honrem aqueles a quem ele engrandeceu e honrou. Assim como um rei deseja que os servos que estão diante dele sejam honrados. Isso é palavras do homem, pelo que eu saiba não foi Deus que falou isso. De fato, fazer isso é uma expressão de honra ao rei. Então, quando você honra a criação do pai, você está honrando ao pai. Se você honra a sua criatura, a sua criação, é aquele que ele escolheu, aquele que enviou, você está honrando ele. Mas levaram essa honra de uma história muito mais aprofundada. Olha aí de onde começou a idolatria. O próprio Maimônides vai dizer. Depois de conceberem essa noção, começaram a construir templos às estrelas, começaram a oferecer sacrifícios a ela. Lembra a historinha de algumas igrejas, como por exemplo o catolicismo, ele fala, a gente não adora as imagens. É só uma honra aos feitos de Deus. Mas nós honramos a Deus, glorificamos a Deus, mas não deixa de trazer honra a eles, mas como Deus e sim. Tá aqui. O próprio Maimônides já está falando isso aí lá no primeiro século antes de Cristo. Ó. Depois de eles conceberem essa noção, começaram a construir templos e as estrelas, e a oferecerem sacrifício. E é engraçado que não honram os homens como deuses, mas canonizam colocando até templo ao nome deles. É templo do presbítero não sei o quê, templo do padre não sei o quê, não é assim? Né? Como, por exemplo, do bispo lá, o bispo Ário, o bispo Lúcifer, para quem não sabe, que tinha um bispo chamado Lúcifer na sua época, a igreja, a paróquia de Santo Agostinho, tá vendo? Em nome do Santo Agostinho, a igreja, não sei, do São Jerônimo, Santa Bárbara, olha aí. A mesma forma que fazem hoje, no tempo de Enos, aqui Maimônides está provando que também estavam fazendo, tá? Então eles começaram a construir templos às estrelas, a oferecer sacrifícios, tá? Igual gente que coloca a moedinha embaixo do Buda. Eles os louvariam e os glorificariam com palavras e se prostrariam diante deles. Porque ao fazê-lo isso, eles entendem que estariam de acordo com as suas falsas concepções, cumprindo a vontade de Deus. Essa era a essência da adoração dos falsos deuses. E essa era a lógica daqueles que o adoravam. Eles não diriam que não há outro Deus, exceto esta estrela.
Aí na página 21, ironicamente, a idolatria originalmente tinha intenção sagrada. Por quê? Porque Deus é sagrado. Era tudo que eles faziam, não, é tudo para Deus. Mas para chegar até Deus, nós passamos por eles. Pela sua criação, honramos, louvamos, se prostramos diante dele, é como se estivesse prostrando diante de Deus. Conversa fiado que o inimigo impôs na mente do ser humano. Tá? A idolatria, no hebraico, avodazará. A desculpinha, não, nós estamos fazendo isso aqui, mas não é para honrar, não, é para honrar Deus. Mentira. Tá? Quer honrar Deus? Honre ele diretamente. Olha de onde começou a idolatria no tempo de Enos. E ainda até hoje existe essa desculpa. Ironicamente, a idolatria originalmente tinha intenções sagradas. Ironicamente, né? Ironicamente, a idolatria tinha, na mente deles, tinha uma intenção sagrada. As pessoas pensavam que tais práticas estavam realmente honrando a Deus. Maimônides continua a descrever como esses erros levaram à adoração total de ídolos e como a existência de Deus foi completamente esquecida da Terra, exceto por alguns indivíduos justos. O próprio Enos fez parte desse movimento ou foram apenas as pessoas de sua época? Isso aqui é uma pergunta, tá? O próprio Enos fez parte desse movimento ou foram apenas as pessoas da sua época? Por isso que eu digo, mas não está na Bíblia essas explicações. Como que o senhor acha esse fundamento? Nós temos os fundamentos midráshicos, talmúdicos, das leis orais, passado de geração em geração aos pais, a qual eles passam isso em umas escritas dos seus comentários, a qual nós temos acesso daquilo que a igreja hoje, teologicamente, não tem esse acesso, que é escasso da história, por exemplo, de Enos, no livro de Gênesis, ao qual consta só algumas estrofes de alguns parágrafos da história de Enos, só acho que da vida dele, do nome dele, acabou. Mas aqui nós temos, da lei oral, esses ensinos, tá bom? Olha só que interessante. Embora Maimônides diga que sim, outros comentaristas discordam. Eles citam, que ele diz o seguinte, tá? Aqui a pergunta. O próprio Enos fez parte do movimento dessa idolatria? Ele fez parte disso, de uma forma direta ou indireta? Ou foram apenas as pessoas da sua época? Maimônides, nos seus livros, nos seus comentários, diz que sim, ele fez parte. Tá? De uma forma indireta ali, mas fez. Tá? Ou de alguns fatos que aconteceu que vai cair nesse livro do ensino aqui. Agora, outros comentaristas já discordam, diz que não. Tá? Como, por exemplo, o Rabino Rashi. Eles citam o seguinte, né, que é o seguinte midrash para apoiar a sua afirmação. Até este ponto, ou seja, abre um parênteses aqui, o nascimento de Adão, Sete e Enos, fecha parênteses, o homem ele foi criado à imagem e forma, semelhança de Deus. Então, Adão, Sete e Enos, que eram linhagens justas, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Beleza, porque eles conheceram a esse Deus, ouviram desse Deus, viram as manifestações desse Deus, ouviram as histórias desse Deus através do seu bisavô, tetravô, tataravô, que era Adão. Então eles tinham essa ligação. Mas e os outros? E as suas parentelas que foram se expandindo? E o povo que não foi ouvindo, dando ouvido? Só eles. O que aconteceu, né? Então até esse ponto, o nascimento de Adão, Sete e Enos, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deste ponto em diante, ou seja, de Enos em diante, as gerações se corromperam e foram criadas deformadas. Ou seja, foram geradas moldadas, porém sem espírito, sem intelecto, conhecimento de Deus. Ou seja, sem consciência da verdade de Deus. Ou seja, era conhecido como golem. No hebraico, a palavra golem é galmi, é um boneco sem vida, tá? Informe. Só tem corpo, mas não tem cérebro, não tem pensamento, não tem espírito, não tem intelecto, não tem sabedoria, não tem essência. É somente um corpo. Então essas pessoas eram sem consciência da verdade de Deus. Era como um golem. Parece, a partir deste midrash, desse ensino, que o próprio Enos foi um dos bons classificando-se com Adão e Sete. Porém, na visão e debates rabínicos, Enos era um homem bom. Era um bom homem. E semelhante a seu pai Sete. E seu avô Adão. Mas para Maimônides, ele era um dos culpados no envolvimento e desenvolvimento de idolatria da época. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Se querem ver a continuidade do que aconteceu na história de Enos, tá? E mais sobre essa época, se interessou, entra aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, dá um like, compartilha e assista aí ao próximo vídeo conosco. E eu creio que vocês vão gostar muito. Em nome de Yeshua, tá bom?
Um abraço, um beijo, que o Eterno abençoe. Shalom.